nossa situação lá em Brumadinho? A situação em Brumadinho hoje ainda continua com as buscas dos bombeiros. Terminou essa semana a CPI de Brumadinho na Assembleia, com um relatório onde as principais... houve a responsabilização da Vale como resultado desse relatório. 11 pessoas, inclusive, que foram avaliadas pelo relatório da CPI da Assembleia como tendo que responder pelos crimes. Os trabalhos, na época, teve uma resposta rápida e o que eu acho que é mais importante de tudo, apesar da gente ainda ter as buscas e ter sido... E aí foi um episódio, assim, horrível. Eu acho que é uma vergonha mesmo para Minas a gente ter tido Brumadinho depois de 3 anos em que aconteceu Mariana. Infelizmente foi logo no início do mandato, então o que eu vejo de importante é que medidas reais foram tomadas para impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente em Minas Gerais. Cite algumas. A proibição de existirem barragens com método construtivo de alteamento a montante, que eram o método construtivo tanto em Brumadinho quanto em Mariana, que já é proibido em vários países do mundo. E isso hoje foi aprovado um projeto de lei na Assembleia, que até na época foi apelidado como Mar de Lama Nunca Mais, que logo foi sancionado pelo governador com esses 2 pontos principais: proibindo barragem com método construtivo de alteamento a montante e impedindo que tivessem comunidades em zona de autossalvamento, que é aquela zona onde no momento que a barragem explode, ele não tem a que recorrer, realmente é um salve-se quem puder. Então isso também é um outro ponto importante do projeto que foi sancionado. E o Estado está se estruturando para poder fazer as fiscalizações, lembrando que a fiscalização também é um papel importante da Agência Federal de Mineração que cuida desses trabalhos. É um leão desdentado. Na verdade, eu acho que as mineradoras têm muita força. As mineradoras impedem a votação de um novo Código Brasileiro de Mineração. As mineradoras tomaram de sequestro a agência que deveria estar dedicada para fazer a fiscalização, e o Estado, nesse caso não é só Minas, é um problema do Brasil. O Estado, como o Estado Nacional, não está dotado de instrumento para fazer a fiscalização. Brumadinho foi um escândalo internacional. Mariana já havia sido um grande escândalo internacional. E se não houver uma mudança, enfrentando o lobby das mineradoras e o Estado se capacitando para fiscalizar, outras tragédias, infelizmente, ainda podem acontecer. Mas a cruz é a espada, né? Porque a cidade vive daquilo, né? É uma treta, Por isso que é importante também não criminalizar a mineração, né? Minas Gerais tem como vocação a mineração. Sim. Então é importante. Que é o problema da Amazônia também. A Amazônia também fica todo mundo dando pitaco. Fica todo mundo falando, Gisele Bint, nós aqui ficamos falando da Amazônia. A gente não mora lá, não está lá na Amazônia para ver como é que é a vida dos caras, como é que eles vivem daquilo. Eles têm que viver bem. Como minerador também tem que ter uma cidade inteira. Que, aliás, deputada, Mariana teve assim, índices de escolaridade foram muito reduzidos depois da tragédia. A gente teve a renda das pessoas reduzindo muito. Então, isso é um esforço que o governo vem fazendo, inclusive com um grupo de trabalho no Executivo, que tem também a participação de outros poderes, que é de pensar a viabilização de Brumadinho de uma forma diferente, porque sem dúvida que o fato de ter rompido a barragem e esses problemas todos que acabam de criminalização das mineradoras, você tira o emprego de um monte de gente, e aí você gera um caos não só econômico, mas social, porque isso impacta a educação, isso impacta para as crianças. Então por isso que eu acho que é muito importante ter muita responsabilidade na hora de falar sobre esse assunto, porque, mais uma vez, não é o eu contra eles, não é avaliar o que é o resultado. Vem falar, por exemplo, agronegócio. Pô, tem fazendas, tem escolas de primeira linha que eles dão para os funcionários, tal. São grandes empresas que tem, mas precisa fiscalizar.